Vamos fazer uns flashcards aqui sobre fibrose cística. Estudar de forma ativa aqui. 78 flashcards, são muitos, mas vamos começar. Qual é o padrão da herança genética da fibrose cística? Autossômica recessiva. Autossômica recessiva. A fibrose cística é causada por um defeito em qual proteína específico? Nossa, qual proteína? Proteína CFTR. Proteína CFTR. Fibrose cística transmembrana regulator. Termo mucoviscosidade significa o quê? Que a viscosidade do muco aumenta. Fibrose, o nome de fibrose cística é a viscosidade excessiva do muco. Tá certo. Por que a fibrose cística é popularmente chamada de doença do suor salgado? Porque perde muito sódio no suor, devido à elevada concentração de cloreto de sódio no suor dos pacientes. Fechou. Qual é o sistema orgânico é a principal causa de maior mortalidade da fibrose cística? Nossa. Bom, as pessoas têm muitos problemas respiratórios, então deve ser pulmonar. Sistema respiratório, doença pulmonar, certinho. Qual grupo étnico a fibrose cística apresenta maior predominância? Grupo étnico caucasianos. Caucasianos de ambos os sexos. Pessoas de raça branca caucasianas, isso aí. Qual é a estimativa de incidência da fibrose cística em nascidos vivos no Brasil? Essa eu sei porque eu já li esse PDF antes de fazer esses cartões. Então, assim, não é o meu primeiro contato com o tema. É 1 a cada 9 mil. 1 em cada 9 mil crianças. Se pai e mãe são portadores do gene da fibrose cística, qual o risco de um filho nascer com fibrose? 25%. Fechou. Qual é a mutação mais frequente no gene CFTR associada à fibrose cística? Braço longo do cromossomo 7. Não, mutação delta F580. 508. Mutação delta 508. Agora sim, em qual cromossomo se localiza o gene da fibrose cística? O cromossomo 7. Braço longo do cromossomo 7. Braço longo do cromossomo 7. Na fisiopatologia da fibrose cística, a ausência de transporte de cloro para o meio extracelular resulta em obstrução das mucosas, desidratação. Qual é o mecanismo inicial da lesão pulmonar na fibrose cística? Mecanismo inicial. Obstrução, o muco fica mais viscoso. Obstrução difusa das pequenas vias aéreas por secreções mucosas espessas. A fibrose cística causa lesão em múltiplos órgãos através de uma obstrutivo. Como assim? Tubulopatia obstrutiva. Qual é um dos primeiros sintomas respiratórios podendo ocorrer desde a tosse? Tosse crônica. Baqueteamento digital. Baqueteamento digital é a ponta dos dedos ficam arredondados, fica muitas vezes cianótico, indica sofrimento. Não é sofrimento, indica má perfusão, deformidade da ponta dos dedos e unhas em baqueta, comum doença pulmonar crônica. É isso aí, baqueteamento digital. Quais são as duas manifestações comuns nas unhas e dedos decorrentes de comprometimento pulmonar? O baqueteamento e fica cianótico. Se não está chegando sangue, está com dificuldade. E cianose, ungueal. Qual alteração no formato do tórax é característica de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica por fibrose cística? Bom, tem um esforço respiratório ali. Tórax em tonel, tórax em barril, sei lá. Tórax em barril. Quais são as duas principais bactérias que colonizam o pulmão? No início da doença, Staphylococcus aureus. Não é Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, aeruginosa, meu Deus, esqueci. Staphylococcus aureus e Haemophilus influenza.
Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza. Qual bactéria passa a predominar no trato respiratório com a progressão da fibrose cística? Aeruginosos. Pseudomonas aeruginosos. A colonização por qual bactéria específica é considerada um indicador de pior prognóstico? Nossa, começa com K. Caldoedium. Burkholderia cepacia. Burkholderia. Júpiter. Qual manifestação das vias aéreas superiores é frequente? Qual manifestação das vias aéreas superiores é frequente na fibrose cística? Muitas vezes associada a pólipos nas áreas. Sinusite, não. Pólipos nas sinusopatias. Sinusopatia crônica. Qual é a primeira manifestação clínica que pode ocorrer na fibrose cística? Em 15 a 20% dos casos, primeira manifestação clínica da fibrose cística. Primeira manifestação clínica da fibrose cística. Ilho meconial? Ilho meconial. A insuficiência pancreática exócrina na fibrose cística resulta em má absorção de gorduras. Clinicamente manifestada, bom, se não absorve gordura, esteatorreia vai sair nas fezes. Esteatorreia. Qual complicação hepática pode ocorrer devido à obstrução dos ductos biliares? Nossa, se os ductos biliares ficarem obstruídos, o que vai acontecer com o fígado? Cirrose biliar? Não. Cirrose biliar. Síndrome de Pseudo-Bartter na fibrose cística, caracterizada por desidratação associada a quais alterações eletrolíticas? Hiponatremia, hipocloremia, oh meu Deus, não lembro. Hipocloremia e hiponatremia, certo? Acertei. Qual é o estado ácido básico típico encontrado na desidratação grave do paciente com fibrose cística? Alcalose metabólica, acidose não, alcalose metabólica. Porque aproximadamente 95% dos homens com fibrose cística são inférteis. Cara, por causa da obstrução do ducto deferente, você vai ter maior viscosidade por causa da alteração do CFTR, dos canais de cloro. É isso, devido à ausência da obstrução do ducto deferente impedindo o transporte do espermatozoide. A triagem neonatal para fibrose cística, o teste do pezinho, é realizado através de dosagem de qual substância? É TRI ou TIR, mas tem um nome, tripsina, meu Deus. Não é tripsina, TIR. Tripsinogênio, imunorreativo. Tripsina. Até qual dia de vida deve ser realizado o teste do pezinho para triagem de fibrose? Não, para a triagem de fibrose cística e para qualquer outra coisa é de 3 a 5 dias. Idealmente até o quinto dia de vida. Se o primeiro teste de TIR for positivo, qual a conduta imediata? Vai repetir alguma coisa? Vai repetir. Agora eu não me lembro se é em 5 dias, se é em 30 dias. Repetir em até 30 dias de vida. Isso. Segundo o teste TIR, se o segundo teste permanecer alterado após 30 dias, qual exame deve ser solicitado? Agora sim, lascou-se. Qual exame deve ser solicitado? Teste do suor. Pô, vacilei. Qual é o método padrão ouro para o diagnóstico de fibrose cística? Padrão ouro. Eu diria teste do pezinho, mas não é, porque repete. O TIR não é. Tripsina não é. Teste do suor. Teste do cloro no suor. Iontoforese com pilocarpina. A partir de qual valor de concentração de cloreto? Pô, aqui é sacanagem, velho.
de qual valor de concentração do cloreto no teste do suor é considerado positivo? 60 é uma coisa mEq, não sei se é 6 mEq ou 60 mEq. Maior ou igual a 60 milimols. Boa. Para o diagnóstico definitivo, quantas amostras positivas de teste do suor são necessárias? Duas? Duas amostras positivas. Quais são os requisitos de peso e idade mínima para a realização do teste do suor? Não faço ideia. 3 quilos? 3 quilos? E idade, não sei. 3 quilos e 2 semanas. 3 quilos e maior de 2 semanas. Cite uma condição que pode causar um teste de suor falso positivo. Falso positivo, falso positivo. Não sei. Insuficiência adrenal ou hipotireoidismo e hipoparatireoidismo. O teste genético para a fibrose cística é indicado quando o teste do suor apresenta resultado inconclusivo. Isso aí que é óbvio. Qual é a utilidade dos testes de função do CFTR no fluxograma diagnóstico? Uai, como assim? Qual que é utilizado no teste de suor? Qual exame é fundamental para avaliar a evolução da função pulmonar a partir de 5 anos de idade? Qual exame que avalia a função pulmonar? É o espirometria. Espirometria focando no VF1. Com que frequência a espirometria deve ser realizada? Anualmente, mensalmente, a cada consulta, 2 vezes por ano ou a cada visita clínica. Qual exame de imagem apresenta melhor acurácia para o diagnóstico e seguimento de bronquiectasias? TC pulmonar. Tomografia computerizada de tórax, não é pulmonar, de tórax. Na exacerbação respiratória da frequência eu vejo FC, eu quero ler frequência cardíaca, mas não é. Na exacerbação respiratória da fibrose cística, a expectoração geralmente assim, uma coloração esverdeada, amarelada, esverdeada. Qual é o tempo de tratamento padrão com antibióticos em uma exacerbação pulmonar? Meu Deus, pior que eu tava estudando pneumonia ainda há pouco e o tratamento era 7 dias, mas não. Aqui não vai ser 7 dias. 2 semanas? 2 a 3 semanas. No tratamento de pseudomonas aeruginosas, recomenda-se a associação de quais classes de antibiótico? Pseudomonas é beta-lactâmico e aminoglicosídeos. Qual antibiótico inalatório frequentemente é usado para reduzir a densidade das bacterianas? Nossa, antibiótico inalatório? Não sei. Tobramicina inalatória. Termo alfa-dornase DNase, sei nem o que é isso. Enzima inalada que cliva o DNA do muco purulento, reduzindo sua viscosidade. Nossa. A reposição de enzimas pancreáticas deve ser administrada em qual momento em relação às refeições? Junto. Opa, nem vi a resposta. Será que é junto mesmo? Durante as refeições e lanches. Junto. Qual é a concentração de solução salina e bertônica comumente inalada para o paciente? Não faço ideia. Números são muito ruins. Opa, vamos voltar. Outra questão. Por que se recomenda o uso de broncodilatador antes da inalação? Por causa de risco de broncoespasmo. Se a via aérea já está obstruída ali com muco viscoso, um broncoespasmo, já que a salina atua como substância irritante. Quais são os 2 tipos de novos medicamentos moduladores da CFTR? Não faço ideia. Corretores, que aumentam níveis, e potencializadores, que aumentam função. Dê um exemplo de... cliquei sem querer. Ivacaftor, mas também não ia saber. Dê um exemplo de medicamento modulador potencializador. Ivacaftor, não sei, não sabia. Qual é a recomendação de aporte calórico para pacientes com fibrose cística e má absorção?
Dieta hiperproteica, hipercalórica e hiperepidemia, sei lá. Júpiter. 120 a 150 frequências para a idade. Pacientes com insuficiência pancreática necessitam de suplementação obrigatória de várias vitaminas. Júpiter. DECA. D-E-K. D-E-K-A. DECA. A-D-E-K. Assim que eu decoro as lipossolúveis. DECA. D-E-K-A. Quem sabe? Além do calendário básico, quais vacinas especiais são indicadas para portadores de fibrose cística? Eu odeio esse termo portador. Influenza. A pessoa não pode ficar gripada. Não pode ter sintomas gripais. Influenza e a outra eu não sei. Antipneumocócica 23. Qual o critério de saturação de O2? 90%. Para a indicação de oxigenoterapia, 90%. Abaixo de 90%. Lactentes com fibrose cística necessitam de suplementação de qual eletrólito, especialmente no verão? Sódio? Potássio? Não. Sódio? Cloreto de sódio. Qual exame avalia a suficiência pancreática através de medição de enzima nas fezes? Elastase fecal. A hemoptise maciça na fibrose cística geralmente origina-se de quais vasos são? Vasos dos brônquios? Artérias brônquicas, isso aí. Qual é a principal diferença no início dos sintomas entre a fibrose cística e a doença celíaca? Bom, primeiro para você descobrir que uma criança celíaca, ela tem que estar comendo. A fibrose cística é antes de comer. Então a fibrose cística é mais precoce. Na fibrose cística, os sintomas podem ser neonatais, como ileoma meconial, enquanto na celíaca surgem após a introdução do glúten. Exatamente. Qual o diagnóstico diferencial da fibrose cística? Apresenta infecções de repetição. Diagnóstico diferencial da fibrose cística em infecções de repetição e sítios inversos. Pneumonia, infecção de repetição, discinesia ciliar primária. Não ia nem saber o que é isso. O transplante pulmonar na fibrose cística é indicado quando o VF1 está abaixo de 30%. Nossa, valores é muito difícil de decorar. A presença de pólipos nasais em crianças deve sempre levantar a suspeita de ter rinocinusite, fibrose cística. Qual achado radiográfico de tórax sugere broncopneumonia estafilocócica? Nossa, qual que é o achado radiográfico? Presença de pneumatoceles. Excesso de qual íon dentro da célula epitelial? Excesso de qual íon dentro da célula epitelial na fibrose cística causa reabsorção passiva de água? Bom, o íon que causa reabsorção pacífica de água é o sódio. Só pode ser o sódio, carregar água. A anemia presente em 10% das crianças com fibrose, geralmente causada por deficiência de qual metal? Qual metal causa anemia? Ferro. O VF1 é fundamental para a detecção precoce de quais eventos cíclicos agudos. Nossa, o que é isso? Essa perguntinha cachorro. Essa aqui eu vou repetindo. Qual é a frequência recomendada para a realização de cultura de escala? 3 vezes ao ano? Em toda visita clínica ou a cada 3 meses? Isso aí. Em crianças que não conseguem expectorar, qual método pode ser usado para coletar secreção respiratória? Suave de orofaringe ou lavado broncoalveolar. Deficiência de qual vitamina lipossolúvel pode causar elevação do tempo de próton? Vitamina A, que é a vitamina K, que atua na coagulação. Acaba não isso aí? A mutação de C1521, nossa, é o nome F508, delta F508.
Qual é o principal objetivo da fisioterapia respiratória? Bom, qual que é o principal objetivo? Piorar a respiração. Porra. Cite uma manifestação do trato reprodutor feminino da fibrose cística. Ressecamento, aumento da viscosidade, atraso puberal, redução da fertilidade, muco cervical espesso. Isso aí. Qual é a sobrevida média atual dos portadores de fibrose cística? Portadores é uma palavra horrível para você falar para quem tem uma doença. Mas a média aqui é 40, 50 anos. Verdadeiro ou falso? A fibrose cística afeta a função cognitiva dos pacientes. Falso. Não tem nada sobre isso. O diagnóstico da fibrose requer combinação de manifestações clínicas, características e prova de deficiência da proteína, disfunção da proteína, CFTR. No ídolo meconial, qual exame de imagem costuma mostrar distensão de alças em níveis líquidos? TC? TC de abdômen? Radiografia de abdômen. Qual é a conduta para um lactente de 45 dias com teste do pezinho alterado e um segundo tiro normal? Realizada após repetir o exame. Realizar teste do suor, segundo tiro. Opa. 61. Não deu. 16. Vamos praticar de novo. Apenas os cartões que eu errei. A fibrose cística causada por um defeito de qual proteína? CFTR. Qual é a função fisiológica primária da CFTR? Regula o transporte de cloro nos células epiteliais. Qual é a mutação mais frequente no gene? O delta do sei o que lá, a mutação do delta F508. Na fisiopatologia da fibrose cística, a ausência de transporte de cloro para o meio celular resulta em desidratação das glucosas. Exatamente. Quais são as duas principais bactérias que colonizam o pulmão no início da doença? Staphylococcus aureus. Nossa, a outra eu não lembro por nada. Aeruginosas, a Haemophilus influenza. A colonização por qual bactéria? Indicador de menor. Burkholderia cepacia. Segundo teste, Shir permanece alterado 30 dias. Qual exame deve ser feito? Teste de suor. Quais são os requisitos de peso? 3 kg, idade 2 semanas. Cite uma condição que pode causar teste de suor falso positivo. Uma coisa com hiperplasia adrenal, hiperplasia, deficiência adrenal, insuficiência adrenal, hipotireoidismo bipolar. Eu vou gravar isso aqui amanhã. Qual antibiótico inalatório frequentemente usado para dizer? Tobramicina. Alfa, enzima inalada com clivelineado. Essas questões muito difíceis, muito específicas assim, eu pulo para não gravar. Eu tenho que gravar tento gravar a essência do assunto. Essas coisas muito específicas eu deixo pular. Até porque no longo prazo não vai permanecer gravado isso aqui, decorado isso aqui, não tem nem porquê. Qual é a concentração da solução salina hipertônica com 7%? Isso aqui é demais específico. Quais são os dois tipos de novos medicamentos moduladores? Corretores, aumentadores e potencializadores. Deu um exemplo, não lembro isso aqui, Ivacaftor, tá vendo? Muito específico. Isso aqui só respondendo questões mesmo, o flashcard é mais para lembrar do assunto. Qual o diagnóstico diferencial da fibrose cística das infecções de repetição de cinesia ciliar primária? Qual o achado radiográfico de tórax sugere pneumatoceles? Pronto, fechou. No ídolo meconial, qual exame de imagem costuma mostrar distensão? Radiografia de abdômen, fechou. É isso, acabou o vídeo. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa aí sobre fibrose cística. A intenção desse vídeo é mais para a gente estudar e relembrar a matéria através de flashcard. Muito bom estudar de forma ativa. Claro que precisa refazer, porque ao longo do tempo tem a curva do esquecimento, mas a gente vai estudando e refazendo e fica tudo certo. Um abraço.